Olá, estamos aqui com mais um programa Livre Arbítrio. Como nossa convidada, a doutora Rosângela Tolentino Almeida, árbitra, que vai nos falar sobre a arbitragem na área trabalhista. Doutora Rosângela, o que a senhora poderia nos falar sobre a arbitragem nas questões de relação de trabalho? A questão da arbitragem nos direitos trabalhistas, o importante é que não sejam feridos toda a questão que a Constituição protege dos direitos indisponíveis. Pois não, doutora, levando-se em conta essa indisponibilidade dos bens, dos direitos, como que ficaria a questão do juiz, que ao iniciar, o juiz na vara do trabalho, a iniciar os seus trabalhos, ele propõe um acordo. Quando ele propõe um acordo, ele geralmente não abre os autos, não vê o processo, portanto não vê o que o empregado está reclamando. E se a empresa propuser um valor infinitamente abaixo do valor realmente devido ao empregado, e esse acordo prospera, não estaria esse juiz manipulando os bens indisponíveis, os direitos indisponíveis do trabalhador? Não, na questão da arbitragem, uma vez que vem aos tribunais, vem às câmaras estabelecidas, as partes já com muita vontade, já estabelecendo essa condição, o árbitro está lá numa condição de mediador. Então, é estabelecida a vontade das partes. Então, vez que uma parte oferece e outra parte aceita, o árbitro não tem o direito de interferir e dar opinião própria ou pessoal para dizer, não, está ferindo essa condição. Sendo que a pessoa é acompanhada de um advogado, então esse advogado está lá para que o direito da pessoa não seja cerceado. Então, essa questão, o árbitro não pode ser parcial na condição dele. A condição de todos os tribunais é que seja imparcial. Certo. Ele sendo imparcial, ele poderia, mesmo levando em consideração o desconhecimento da pessoa, do interessado, que poderia ser a parte mais fraca da relação, ele poderia estar levando em conta só a vontade dele e estar homologando um acordo onde ele estaria recebendo valores menores do que o realmente devido. Só que no entendimento de que se estaria cumprindo a vontade das partes, seria isso? Exatamente, vez que ele está assistido por um advogado, não foi cerceado assim o direito, satisfeito a condição, então ali se encerra essa relação. A lei de arbitragem, ela prevê a arbitragem sem a presença de advogados. O que a senhora entende como sendo interessante? A presença do advogado ou não nas questões de arbitragem? É primordial a presença do advogado, vez que a lei não obriga a presença do profissional. Mas eu acharia interessante que fosse feito uma condição de uma emenda em relação a isso à lei, para que exista a obrigatoriedade da presença do profissional, para que a parte se sinta melhor relacionada, melhor assistida, e que tenha realmente a credibilidade que os tribunais merecem. Realmente, a falta da presença do advogado na arbitragem traz essa dúvida de que se houve ou não a manipulação dos interesses. Há uma luta, juntamente com a OAB de São Paulo em especial, para que seja feita uma emenda à lei de arbitragem, onde conste a presença obrigatória do advogado, mas não o advogado dativo, necessariamente, aquele que é convocado pela própria Câmara ou Tribunal, mas sim o advogado que vem por chamamento das partes interessadas, e aí preservando aquele liame da credibilidade e da confiabilidade entre cliente e patrono. A senhora concorda com essa ideia? Concordo plenamente. Concordo, sem dúvida, é a melhor forma de que toda essa condição seja abraçada pela sociedade, pelas comunidades, e tanto do lado da empresa como de todas as relações jurídicas. Essa questão da falta do advogado, ela tem sido um grande entrave na aplicação da arbitragem, porque os próprios advogados, às vezes, ficam reticentes, achando que eles estão sendo colocados de lado na solução dos conflitos, e, na verdade, isso seria uma incoerência
principalmente daqueles que são advogados, porque estariam fazendo cair por terra todos os anos de estudo, o aprimoramento e etc. Então, levando por essa linha de raciocínio, o que a senhora entende que deveria ser a posição dos juízes do trabalho quando pegam uma causa advinda de uma arbitragem em que a parte se deu por insatisfeita e tenta ainda assim o judiciário, embora a lei proíba essa busca do judiciário depois da arbitragem, e o juiz, como ele está acostumado a julgar, ele pretende julgar novamente a causa. Qual seria a posição que a senhora entenderia de um juiz quando pegasse uma arbitragem sem vícios, sem problemas, onde constasse a figura de advogados, tanto de uma parte como de outra? Sem dúvida, não daria prosperidade a esta ação, porque vez que não foi cerceado nenhum direito, estariam dentro dos liames, certinhos da justiça, dentro da condição todinha da lei de arbitragem, não prosperaria a ação. Eu encerraria por ali e não daria, não seria prosseguida essa condição do pedido. Seria uma obrigação do próprio juiz determinar coisa julgada. Com certeza, com certeza. Estarem cumpridas todas as formalidades de um processo normal, que exige. Exatamente. Muito obrigada. Voltamos já já. A arbitragem é um campo muito amplo. Trazemos agora o Dr. Vitorello para falar sobre a utilização da arbitragem pelas empresas. Doutor, qual é a visão das empresas quando utilizam o Instituto da Arbitragem para a solução de conflitos trabalhistas? As empresas utilizam desse meio hoje, em razão até dessa assessoria que eu dou para as empresas, que ocorre. As empresas, anteriormente, tinham uma certa dificuldade em poder assimilar a segurança nesse instituto. Ou seja, será que fazendo arbitragem, futuramente eu vou ter uma ação trabalhista? Qual a segurança jurídica que isso pode me dar? Então as empresas realmente no início estavam meio inseguras. Hoje não. As empresas que eu patrocino, que eu advogo, eu conscientizo, falo da importância da mediação, da arbitragem, para a solução dos conflitos, nessa discussão. Porque se realmente tem um direito, se tem alguma coisa a ser discutido, vamos discutir lá no árbitro que tem competência, que tem conhecimento técnico para o assunto, e vamos matar lá na arbitragem, ou seja, solucionar o conflito, essa questão, essa pendência, se houver ou não, o árbitro vai poder falar, vai poder indicar, e vamos resolver amigavelmente, tanto bom para a empresa e bom para a parte, ou seja, para o autor ou para o reclamante. Certo. E se levássemos em conta a atuação de um juiz da vara do trabalho e a atuação de um árbitro. Normalmente, os juízes da vara de trabalho, eles, quando pegam um caso decorrente de uma arbitragem, normalmente eles querem anular a arbitragem e julgar novamente, sob a alegação de que os direitos indisponíveis não teriam sido respeitados. Contudo, quando eles fazem a proposta conciliatória da abertura da audiência e sendo frutífero o acordo, normalmente o juiz não abre o processo para ver qual é o valor que foi pedido. Às vezes o valor pedido é 50 mil reais, a proposta é de 1.000, uma vez que foi aceito o acordo, o juiz homologa. Então, o juiz do trabalho não estaria ferindo a Constituição que garante os direitos indisponíveis? Ou, em contrapartida, o árbitro, quando faz esse acordo, não estaria agindo tão corretamente quanto o juiz da vara do trabalho, respeitando a vontade das partes, que, como o próprio direito diz, é soberana? Bom, nós temos dois aspectos. A primeira pergunta é com referência a essa legitimidade da arbitragem. Eu penso que chegando lá no judiciário, se já foi discutido na arbitragem, então aquilo que já foi transicionado, então reflexo, hora extra, férias,
Se está constando, ou seja, está relacionado no termo de arbitragem, está quitado. A minha opinião é essa. Agora, se tiver alguma coisa fora, com referência a intervalo, aí cabe a discussão. Então, a minha opinião é a seguinte, se porventura já foi discutido, já foi relacionado, já foi citado na ata, as partes já assinaram, morreu o assunto. Com referência a outra pergunta que a senhora me fez, o judiciário, ou seja, o juiz de direito, antes de entrar no mérito, ou seja, antes de entrar no mérito da questão, ele vai abrir o processo, ele vai discutir com as partes, ele vai tentar conciliar, mediar aquilo que o árbitro faz. Então, quer dizer, a mediação. Então, o árbitro, ele vai mediar no seguinte sentido, vai conversar com as partes, vai tentar conciliar, resolver o problema da melhor forma possível. Então, o acordo, tem um chavão que diz, né, um acordo é melhor que uma boa briga. Então, o árbitro ele vai mediar nesse sentido, porque para resolver o seu problema, resolver o problema da empresa, a empresa também acaba ficando satisfeita com o trabalho do árbitro, o árbitro precisa passar credibilidade, a empresa se sente segura com aquele que ele está mediando, que aquele que está opinando, decidindo, e por sua vez também o reclamante, ou seja, aquele que está requerendo, que está solicitando, ele também vai ficar à vontade e satisfeito com aquela condição que o árbitro está fazendo, aquela mediação. Então ele vai discutir, sem entrar no mérito, sem ser tendencioso, enfim, ele vai discutir para quê? Para que resolva amigavelmente a lide da questão. Certo. Então, fazendo essa mediação, assim como o juiz, nesse momento não estaríamos falando em direitos indisponíveis, mas sim em vontade das partes, também um instituto previsto pela legislação. E aí, se o árbitro, eventualmente, na falta do acordo, chegasse às vias de fato do julgamento, né, e onde ele iria proferir uma sentença arbitral, aí sim ele não poderia abrir mão dos direitos indisponíveis. Seria isso, né? Sim, porque aí ele vai entrar no mérito. Ele vai discutir, vai ver as provas que foram produzidas, os documentos que foram juntados. Aí sim ele poderia entrar no mérito, ele vai ter que entrar no mérito para discutir isso. Mas por isso que eu falo que a presença do advogado é importante. Se o advogado estiver acompanhando o reclamante, o advogado estiver acompanhando a empresa, tem o conhecimento técnico e vai defender com maior propriedade os interesses, tanto do reclamante quanto da empresa. Então o advogado é fundamental nesse tipo de coisa, muito embora é facultativa a presença dele, mas eu defendo a presença do advogado sempre. A presença do advogado ela se torna importante na medida em que ninguém vai poder arguir, levantar a hipótese de ter sido enganado, porque ele estaria então sendo assessorado por alguém da sua inteira confiança, que é o advogado. Nesse ponto, eu particularmente gostaria da sua opinião, entendo que o melhor advogado é aquele contratado pela parte e não o dativo. Mas o advogado dativo seria a melhor solução na falta de um advogado. O que o senhor entende nesse sentido? É evidente que se você tem um advogado da sua confiança, um advogado que você está no dia a dia, um advogado que você já deu outras causas, outras discussões. É como um médico, é como o dentista, você tem que ter a confiança. E se existe esse contato, é muito importante. Não desmerecendo o advogado ativo, pelo contrário, o advogado ativo está fazendo um trabalho bonito, um trabalho sério, um trabalho honrado, defende lá as prerrogativas da ordem, defende os interesses do reclamante, mas eu particularmente entendo que a parte, tanto a empresa quanto o reclamante, ou seja, o autor aí, ele traga o seu advogado, para que se sinta mais confortável, para que ele possa falar no pé do ouvido, falar, olha, eu não estou satisfeito, eu queria que comentasse mais, diminuísse as parcelas. Então, se ele tem mais liberdade para falar com esse profissional, certamente ele vai sair mais contente da demanda, dessa situação, então ele vai ficar mais satisfeito com o desfecho da história. Seria uma solução moderna, de vanguarda, onde ambas as partes ficariam satisfeitas, porque a empresa pagaria o correto e o empregado receberia o correto. Não, e outra, mais importante, né? É uma ferramenta para o advogado também poder oferir recursos. Porque ao acompanhar o reclamante, ele vai receber por isso. Exatamente. Ao acompanhar a empresa, ele vai receber também por isso. É um campo mais de trabalho. É um campo maior para o advogado poder realmente... eu, particularmente, defendo essa tese. Eu acho que temos que levar para a mediação, para a arbitragem, porque é um processo a menos, sabe? São filas a menos, elevadores a menos, estacionamentos a menos.
sabe? Satisfações a menos, porque você vai ficar no judiciário a tarde toda para uma audiência que atrasa, que é notório, isso aí é público, não estou falando, não estou discutindo, não estou informando, denegrindo a imagem, pelo contrário. Eu acho que nós temos que levar realmente, resolver nossas contendas, as nossas discussões, de uma maneira razoável, plausível e que todos saiam ganhando, tanto a empresa quanto o funcionário. Obrigado pela presença. Em instantes voltaremos com mais assuntos do seu interesse. No programa de hoje falamos sobre arbitragem trabalhista. No entanto, o Instituto é muito amplo. Existem muitas câmaras de arbitragem prontas para dar soluções às questões de bens patrimoniais disponíveis. Uma justiça privada que nos afastará da morosidade da justiça pública, uma vez que em 180 dias devemos apresentar a solução. O árbitro, considerado pela própria lei como um juiz de fato e de direito, portanto, com todo o poder que a justiça lhe confere. A literatura sobre o assunto é extensa. Gostaríamos de indicar como literatura o livro do Dr. Sebastião José Roque, Arbitragem, uma solução viável, da editora Ícone. Outra dica sobre arbitragem é o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Mulher une-se a advogado para ajudar pessoas doentes, vítimas de produtos tóxicos usados por uma fábrica. O conflito se deu entre a direção da fábrica e a comunidade e teve seu desfecho solucionado através da mediação e arbitragem. Um belo exemplo, baseado em fato verídico, que mostra de forma clara a utilização desta ferramenta como ponto alto na resolução do conflito. Em todos os programas, traremos dicas sobre arbitragem. Este instituto está na vanguarda do direito. Existem muitas câmaras aptas a atender à demanda dos processos da atualidade. Esse instituto também é de extrema importância por sua rapidez, celeridade e justiça. Até nosso próximo programa.